Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E nós estamos aqui hoje para mais uma reflexão da Palavra de Deus, para de alguma forma nos auxiliar nos cultos domésticos, ou ainda para aqueles que têm dificuldade de estar reunindo suas famílias, enfim, que possam então nos acompanhar neste nosso culto, podemos assim dizer. Então, para esse momento inicial, eu gostaria de estar orando, pedindo a graça a Deus e que você me acompanhe daí, também fechando os seus olhos e assim suplicando pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos neste instante bendizer o Teu santo nome, aquele que nos tem dado vida e vida em abundância, que também tem cuidado de nós e nos tem permitido conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor de toda a glória. Senhor, que nesse instante, que o Teu nome seja de fato buscado por nós, que possamos compreender da Tua palavra e que possamos, Senhor, diante de todos esses momentos em que aqui estaremos, prestar o devido culto ao Senhor. Que o Teu nome de fato seja exaltado, Pai. Que a Tua graça seja manifestada nesses minutos em que aqui estaremos para a honra e glória do Teu santo nome. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se você está com a sua Bíblia, convido você a abri-la no Salmo de número 84. Nós estaremos lendo dos versos de 1 a 3. Salmo de número 84, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe aos seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Este salmo ele é conhecido como um salmo de ânsia, daquele que tem um desejo enorme e saudoso de estar de volta ao tabernáculo. O que poderíamos assim dizer e associar de alguma forma a tudo aquilo que nós temos vivido hoje, distantes da nossa igrejinha, distante do lugar da congregação, da Assembleia dos Santos, onde nós cultuamos ao nosso Senhor. E aqui, o pardal e a andorinha, eles encontram o seu lugar de aconchego, de satisfação. E quanto a nós, servos de Deus, este nosso lugar é o lugar de culto, que hoje nos está restrito à nossa casa, interagindo nós aqui, pastor e ovelhas, por meio das redes sociais. Porém, o que importa mesmo é encontrarmos os altares de Deus, ou seja, o lugar da adoração em nossa vida, o lugar de culto na presença do Senhor, o lugar onde o Senhor dos Exércitos ele é recebido por nós como Rei e Deus. Que seja hoje, que seja agora este lugar. Convido a todos neste instante para que cantemos um hino ao Senhor e aí em seguida estaremos orando uma vez mais e lendo um trecho da Palavra de Deus para assim nós meditarmos nessa noite. Cantemos ao Senhor. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou
Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Oremos nesse instante, suplicando uma vez mais pela graça do Senhor, a fim de que Ele abra o nosso entendimento para que possamos compreender a sua boa e doce palavra. Oremos uma vez mais. Senhor, eis-nos diante da Tua palavra, que abriremos e meditaremos nela. Senhor, se o Teu Santo Espírito não for conosco, não nos abrir o entendimento, não nos tocar profundamente ao coração, esse tempo aqui, Senhor, será completamente infrutífero. Mas confiantes na Tua graça sobre as nossas vidas, na Tua boa mão, Senhor, a nos ensinar e a nos conduzir em Teu santo caminho, através do ensino da Tua palavra, das doutrinas bíblicas, Senhor. Queremos Te suplicar nesse instante que isto se torne uma realidade, Pai. Opere um milagre nas nossas vidas neste instante, ao meditarmos na Tua palavra, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. O texto de hoje, que separamos aqui hoje para a nossa meditação, é aquele texto em que nós nos deparamos com os primeiros passos do apóstolo Paulo a partir de sua conversão. Desde já vamos aqui adiantar então que falaremos sobre o que se espera de nós quanto a uma vida transformada pelo Evangelho, onde as coisas velhas ficam para trás e onde a partir de uma conversão genuína tudo se faz novo. Ora, antes de sua conversão, Paulo, segundo as suas próprias palavras em 1 Coríntios 15:9, ele disse: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E de fato, irmãos, Paulo foi aquele que consentiu, por exemplo, você deve se lembrar, com a morte de Estevão. Morte esta por apedrejamento, conforme o capítulo 7 de Atos. Irmãos, um servo de Deus que era Estevão, cheio do Espírito Santo, que poderíamos assim dizer, teve a mão de Paulo, consentindo ali com o seu assassinato. Já segundo Atos, capítulo 9, verso 1, Paulo respirava ameaça de morte aos discípulos de Cristo. Ou seja, essa expressão, respirava ameaça de morte, ela mostrava que a sua tarefa, a sua vida era prender e matar cristãos. Em Atos 26:11, por exemplo, ele confessa que chegou a obrigar os discípulos a blasfemar contra o nome de Cristo. Vejam isso, irmãos. Paulo chega a confessar que ele obrigou discípulos a blasfemarem contra o nome de Cristo. Assim era Paulo, antes de sua conversão. Porém, imediatamente após ter sido encontrado por Cristo no caminho de Damasco, por Ananias e os demais discípulos, e ali ter recebido o ensino da palavra, ter recebido também o batismo,
vejamos o que as Escrituras testemunham dos primeiros passos de Paulo no Evangelho, que é o que nos interessa e é o texto aqui que eu gostaria de convidar a todos para abrirem as suas Bíblias. Atos, capítulo 9, versos de 20 a 22. Atos, capítulo 9, versos 20 a 22, que demonstram aqui os primeiros passos de Paulo no Evangelho, a partir, obviamente, de sua conversão. Diz assim o texto: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, quais são os primeiros passos de Paulo no Evangelho? E logo pregava nas sinagogas. Veja que aqui está o ímpeto de um homem convertido de fato. Pregar. E logo pregava. Paulo é reconhecido, irmãos, você sabe bem disso, como o apóstolo dos gentios, que abriu a porta do Evangelho às outras nações. Mas veja que aqui ele inicia essa sua caminhada cristã pregando nas sinagogas, ou seja, ensinando aquilo que ele havia acabado de aprender. Mas o que ele havia acabado de aprender, irmãos? O texto diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus. Esta era a sua pregação. Isto era o que ele havia aprendido. Tudo aquilo que a palavra de Deus ensinava acerca de Jesus, que ele não conhecia. Por isso ele rejeitava, por isso ele perseguia. Diante disso, irmãos, eu diria quanta perda de tempo nós temos visto no nosso meio de pregações sobre prosperidade, sobre um certo tipo de derramar de poder, de unções extravagantes. E a teologia coaching, querendo transformar as gentes em pessoas felizes e bem-sucedidas, e tão somente isto. E a teologia da confissão positiva presente em muitos de nossos púlpitos, que mais parecem determinadas religiões orientais, que ao invés de tratar o pecado dentro de nós, varrem os nossos pecados para debaixo do tapete, encobrindo os erros, fingindo que nada aconteceu, como se apenas estivesse dizendo o seguinte: você pode, você consegue, você é vencedor, você tem valor. A simplória e poderosa pregação de Paulo era Jesus. E este como Filho de Deus, ou seja, aquele que veio da parte de Deus para reconciliar o homem com o Pai. E assim, diante desta mudança gritante de conduta em sua vida, aquele que perseguia agora prega a Jesus. Então, diante desta mudança gritante de conduta em sua vida, veja o que é dito no verso 21 do capítulo 9 de Atos. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Em outras palavras, irmãos, é como se eles dissessem: é este mesmo Paulo? É este mesmo aquele que nos perseguia? E aqui, irmãos, traremos a aplicação do texto para as nossas vidas, de forma bastante breve. Será que se nós entrevistássemos os nossos amigos do passado, aqueles que nos acompanhavam quando nós vivíamos a nossa vida neste mundo, pecando deliberadamente, será que se pedíssemos para eles compararem a nossa vida do passado com a nossa vida hoje no Senhor, será que alguns de nós ouviria o seguinte: olha, não mudou muita coisa não? Ou quem sabe, até de uma forma pior, talvez poderíamos ouvir de alguns: para mim está a mesma coisa, não vejo mudança nenhuma de vida, de caráter.
Quando não, irmãos, podemos até ter um suposto bom testemunho dos de fora, mas interiormente ou dentro das nossas casas permanecemos extremamente carnais. Já quanto a Paulo, logo a partir de sua conversão, quais são aí os seus primeiros passos, que é o que nós estamos tratando aqui? Veja o que diz o verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Segundo os principais comentaristas bíblicos, pensadores, esta expressão aqui, mais e mais se fortalecia, ela refere-se ao conhecimento das doutrinas, no que se direcionava às implicações de toda a Escritura, a revelação do Messias na pessoa de Jesus. Por isso, no final do verso, se enfatiza aqui, demonstrando que Jesus é o Cristo, ou seja, Paulo se fortalecia em conhecimento bíblico para demonstrar que toda a Escritura aponta para o Cristo que havia de vir, e este era Jesus, a quem ele perseguia porque ele não compreendia a Escritura que apontava para Jesus Cristo. Então veja, irmãos, que os primeiros passos de Paulo, a partir de sua conversão, estão estritamente relacionados com o conhecimento bíblico, o conhecimento das doutrinas da palavra de Deus. Que vergonha para muitos de nós, porque se estamos falando dos primeiros passos do apóstolo Paulo, que vergonha para alguns crentes que têm anos de igreja e mal conhece as passagens mais famosas das Escrituras. Por fim, algumas perguntas para nos ajudar a compreender esta reflexão de hoje. Vamos lá. O que você tem procurado na Bíblia, na sua leitura diária? Se é que você tem feito uma leitura diária. O que você tem procurado na Escritura? Qual é o teu intuito de abrir a palavra de Deus e nela meditar? Você está procurando as 7 chaves da vitória? Você está procurando como conquistar prosperidade financeira? Como ser feliz nesta vida? Curas físicas? Curas da alma? Que a nossa busca incessante seja conforme o Salmo 42, verso 2, que se assemelha ao Salmo 84 que lemos inicialmente. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí depois o salmista, ele traz uma questão para a sua alma, como se ele estivesse interagindo com ela, perguntando para ela, dizendo o seguinte: quando irei e me verei perante a face de Deus? Em outras palavras, eu não vejo a hora de estar na presença de Deus, a fim de cultuá-lo. Esse deve ser o nosso grande anseio nesta vida. E em nossa busca no meditar na palavra de Deus, estar na presença de Deus e conhecê-lo mais e mais. E plenamente isso é possível, mais plenamente isso é possível na pessoa de Jesus Cristo. Então que seja de dia e de noite a nossa meditação. Que não descansemos em conhecer os propósitos de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas, a fim de que o cultuemos com mais propriedade, com mais entendimento, e que também possamos prosseguir em pregar a Jesus, a salvação dos homens, que um dia veio sobre as nossas vidas e também pode muito bem salvar aqueles que nós amamos, porém que hoje ainda encontram-se perdidos. Que assim seja a nossa vida no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Oremos uma vez mais e assim agradecemos ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por Tua palavra pregada, por Tua palavra sempre diante de nós, para que possamos meditar e entender os Teus propósitos para conosco. Aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, de nos ensinar e de nos conduzir em Teus santos caminhos, Pai. Que a Tua glória esteja sobre nós, que a Tua boa mão esteja sobre o Teu povo. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Que Deus te abençoe, meu amado. Que tenha uma boa semana na presença do Senhor. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.